programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto muito interessante que é o joanete, super comum, né? Como o doutor até colocou, mais comum nas mulheres e tem incomodado um pouco até. Nós estamos recebendo para conversar sobre o assunto o ortopedista Dr. Fabrício Rampinelli Zanella. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, vamos ouvir uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Continuando nesta dica tão importante sobre a doença celíaca, eu não poderia deixar de dizer, como já falei em outras dicas sobre a doença celíaca, que a doença celíaca é uma doença autoimune, uma doença causada por uma agressão, pela intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína existente em certas substâncias que nós ingerimos, principalmente os derivados do trigo, do centeio, da cevada, do malte, da aveia e também seus derivados, assim como na cerveja, malte, a cerveja, o uísque, essa manifestação de intolerância ao glúten, que nós conhecemos como a doença celíaca. Ela causa uma atrofia no intestino, atrofiando a mucosa do intestino, dificulta a absorção de certos nutrientes e com isso levando muitas vezes a desnutrição, levando a perda de certos elementos para o nosso corpo, como anemia, osteoporose, o cálcio. E o diagnóstico é feito por exame laboratorial, em que o médico tem a possibilidade de avaliar essas imunoglobulinas como estão e também por avaliação endoscópica com a biópsia. Então, o tratamento da doença celíaca consiste no afastamento dos derivados dos produtos alimentares que contêm glúten. Por favor, quem é intolerante ao glúten não pode ingerir o glúten. Este é o único tratamento, é afastar a pessoa desta proteína existente nesses produtos que acabei de falar, que se chama glúten. No momento que se afasta do glúten, a pessoa melhora. Não tem como não falar em saúde sem falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, retornando ao nosso assunto de hoje, né, o joanete, doutor, em relação aos sintomas, a gente sabe que é algo muito claro, muito evidente, né? Começa a incomodar, não é qualquer tipo de sapato que usa, mas além desses desconfortos, tem algum sintoma que é característico também? Até porque eu acho que tem joanetes que de repente não são tão grandes, né? Quais são os sintomas mais comuns? O principal sintoma que faz o paciente procurar auxílio é a dor, né? A dor numa fase inicial, ela vai estar localizada principalmente na região do joanete, ali naquela eminência interna do pé, e nos casos mais avançados, ele normalmente já provoca outras deformidades e dores em outros locais do pé. Mais frequente seria em deformidades mais avançadas, a dor embaixo já do segundo dedo, né, da segunda articulação do dedo, deformidade nos dedos, os dedos tendem a fazer uma deformidade que chama deformidade em martelo, eles começam a ficar curvados e pode formar calosidades. Normalmente essas calosidades sempre estão relacionadas com atrito dentro do calçado, né? Então, tanto a calosidade que se forma no joanete quanto nos outros dedos,
elas acontecem por esse motivo. Mas a queixa geralmente é essa. Alguns pacientes não têm tanta dor, dependendo da atividade, dependendo do tipo de calçado que estão acostumados a usar. Então, às vezes a gente vê deformidades grandes e pacientes que não têm queixa naquele local. E às vezes deformidades pequenas e que já são dolorosas, já incomodam bastante, já limitam. Então, principalmente mulher gosta de usar calçados mais bonitos, né, que estão na moda, mas que nem sempre são tão confortáveis. Às vezes deformidade pequena já pode incomodar bastante, uma deformidade grande, uma pessoa que não usa um calçado inadequado já vai não ter tanto desconforto. Doutor, e qual a forma de tratamento? É sempre igual? É sempre a mesma? Não. O tratamento, a única forma de correção da deformidade é através de cirurgia. Existem algumas órteses, né, alguns aparelhos que se botam, espaçadores. Na verdade, tudo isso a gente sabe que não vai corrigir a deformidade. Em alguns casos vão proporcionar um certo alívio, então esse seria uma forma de um tratamento não cirúrgico, não com o objetivo de correção, mas com o objetivo de diminuir os sintomas. Além disso, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, mas isso, né, seria uma coisa paliativa, teria um efeito passageiro, né, talvez num caso onde uma pessoa tem uma deformidade e que por ter usado, foi numa festa, usou algum tipo de calçado que machucou e ficou um pouco inflamado, o medicamento pode ter algum efeito, depois ela volta ao estado normal dela, que não tinha muita dor, por exemplo. Isso principalmente nos casos leves. Nos casos mais severos, normalmente o tratamento, quando já são sintomáticos, né, que a gente viu que às vezes podem não ser, mas essas medidas não cirúrgicas já não têm tanto efeito. O uso de calçados confortáveis, às vezes mesmo com tênis, com qualquer calçado, a pessoa acaba tendo dor, numa deformidade maior, não consegue ter um benefício com nenhum tipo de calçado. Pois é, e falando em calçado, qual seria o calçado ideal? Já sabemos que teríamos que descartar os bico finos, que eu particularmente amo. Qual seria o ideal, doutor? Exatamente. O calçado ideal seria um calçado que permita que os dedos fiquem acomodados sem nenhuma compressão, né? O sapato de bico fino ele faz justamente isso, ele empurra o hálux para cima dos outros dedos e também pode provocar deformidade não só no hálux, mas nos outros dedos de forma primária, não decorrente do joanete, né, como pode acontecer. Então, seria basicamente isso, um calçado, e lógico que não tenha salto excessivo, a gente considera aí até 3 centímetros de salto como não tendo nenhum problema. Então, que acomode bem o pé, que não exerça nenhuma compressão e que não tenha o salto acima de 3 centímetros. Mas o programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre o nosso tema de hoje, Joanete. Fique ligado com a gente.